Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora nesse vídeo para nós podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Hoje o nosso assunto é dos mais prazerosos, ainda que de certa forma misteriosos para o nosso coração, mas sem sombra de dúvida, um dos temas bíblicos mais deliciosos de podermos estudar. E assim nos preparando para o nosso momento de estudo, como forma devocional, em devoção ao nosso Deus. Eu convido você a cantar junto comigo o hino de número 5 do Inário Novo Cântico, Trindade Adorada. Adoremos ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. É com muita alegria, queridos, que nós damos continuidade ao nosso estudo introdutório, bem verdade, da teologia sistemática reformada. Você que tem nos acompanhado, é com bastante satisfação que hoje nós chegamos ao tema da doutrina da Trindade. Para falar sobre esse assunto, eu quero orar junto com você, porque esse é um tema complexo e, sem sombra de dúvida, um tema que, assim como os outros temas tratados nas Sagradas Escrituras, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Ore junto comigo. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de estudarmos a tua palavra juntos. E agora, te imploramos que na palavra, a palavra que nos aponta para Cristo Jesus, o nosso Redentor, e oramos na mediação de teu Filho, que intercede por nós sejamos direcionados, confortados, instruídos, edificados. E assim nós te imploramos pela iluminação de teu Santo Espírito, que inspirou santos homens a escreverem aquilo que ouviram do Senhor, aquilo que viram, aquilo que experimentaram. Eles foram inspirados e o teu Santo Espírito, que é autor desta palavra, pode agora nos guiar. Assim te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, assim nos diz a palavra de Deus em Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa orientação, tão conhecida como a Grande Comissão, foi dada pelo nosso Redentor, o Senhor Jesus. Na Idade Média, os teólogos, os estudiosos das Escrituras,
falavam de forma costumeira sobre o mistério da Trindade. Quando falavam assim, indicavam que esse é um tema misterioso, estranho, completamente incompreensível. E muitas vezes essa ideia de estranheza e de completa incompreensibilidade sobre a Trindade chega até aos nossos corações. A verdade é que falar sobre Trindade, ainda hoje, não é tão popular quanto outros assuntos bíblicos, ou como temas polêmicos que trazem calor na hora do debate teológico. Mas precisamos estudar sobre a Trindade. As Sagradas Escrituras nos revelam Deus como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que o termo Trindade não seja encontrado na Bíblia, nós constatamos a partir da leitura das Escrituras que a triunidade de Deus é amplamente demonstrada na palavra do Senhor. A igreja precisa não somente reconhecer a Trindade, como também defender essa doutrina. Pois como podemos acreditar que existe um só Deus e ver as Escrituras dizendo que Jesus também é Deus e que ele e o Pai são ao mesmo tempo pessoas diferentes? A palavra do Senhor não se contradiz, não há contradição. E ainda que alguns dos ensinos que nela lemos sejam paradoxais, não há contradição. E o mistério de Deus nos é revelado através do estudo da sua santa palavra. Quando você abre as Sagradas Escrituras, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, você lê a afirmação clara e inequívoca. Livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, assim nós lemos na palavra do Senhor: guardai-vos, pois, perdão, é o Deuteronômio 6, 4. Eu inverti a referência para 4, 6. É Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Deus além de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Mas as Escrituras também vão nos ensinar, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 28, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, respondeu-lhe Tomé, aquela famosa cena em que Tomé finalmente vê o Senhor Jesus ressurreto, e Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Mas em Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, nós encontramos uma referência trinitária por excelência na cena do batismo de nosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós não vemos uma única pessoa, mas vemos diferentes pessoas. O Pai e Jesus não são a mesma pessoa. Onde nós vemos Trindade nas Escrituras? A Trindade, ela está espalhada pelas Escrituras, a começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento destaca que existe um único Deus, tal como nós acabamos de ler no livro do Deuteronômio. A principal confissão de fé do povo hebreu é justamente esse texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porém, nós encontramos em muitos outros textos claras indicações de que dentro da divindade, do ser divino, há mais de uma pessoa. Elohim, o nome mais comum aplicado à divindade, está no plural. Isso, por si só, é claro, não prova que haja três pessoas na divindade, mas quando nós lemos o termo Elohim no Antigo Testamento, nós lemos a respeito de uma pluralidade dentro da divindade. Há
comunicação dentro da divindade. É isso que nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quando você abre a sua Bíblia, logo no primeiro livro, no primeiro capítulo, no versículo 26, você lê o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse Deus: façamos. Afinal de contas, com quem que Deus estava falando? Não era com os anjos, pois nós não fomos feitos à semelhança dos anjos. Certamente Deus estava falando consigo mesmo dentro do conselho da Trindade. Nós também vemos 3 vezes a repetição da palavra Senhor, sendo esse Senhor a forma de chamar o nosso Deus, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo, que você passeie comigo pelas Escrituras. Números, capítulo 26, capítulo 6, versículo 24 a 26. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Diz assim as Escrituras: o Senhor, Yahvé, te abençoe e te guarde. O Senhor, Yahvé, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor, Yahvé, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando nós lemos esse texto à luz da revelação do Novo Testamento, nós conseguimos perceber aqui indícios da Trindade. Principalmente quando nós lemos a bênção apostólica, que está registrada no segundo livro, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção por excelência registrada no Antigo Testamento enfatiza 3 vezes a presença de Yahvé. E aí, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, nós vamos encontrar a seguinte bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Existe ainda um argumento decorrente das aparições de Deus, tal como ele se mostra no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 18, versículo 1, por exemplo. No livro do Gênesis, no capítulo 18, no versículo 1, nós temos uma das aparições, das manifestações de Deus a Abraão. E ele nós lemos em Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Em Gênesis, capítulo 28, verso 13, a gente também vai ter uma situação semelhante. Gênesis 28, verso 13, agora a aparição é para Jacó. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. No livro do Êxodo, no capítulo 33, lá no versículo 18 até o versículo 23, Êxodo 33, 18, nós lemos: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. É Moisés rogando a Deus. E aí Deus responde: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a tua mão te cobrirei até que eu te tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ora,
o Novo Testamento vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus. E aí nós lemos isso no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vai acompanhando os textos comigo e vai acompanhando o raciocínio. João, capítulo 1, verso 18, diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 5, verso 37, mesmo Evangelho de João 5, 37, o Pai me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João, capítulo 6, verso 46, nós lemos: Não há alguém que tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 12. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 12. O que é que nós lemos lá em 1 João 4, 12? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ora, à luz daquilo que nós lemos nos textos aqui que referimos, que citamos, do Antigo Testamento, em que Deus aparece a personagens como Abraão, como a Jacó, e à luz do que o Novo Testamento vai informar para a gente que ninguém jamais viu a Deus, como é que a gente explica, então, todas as aparições de Deus no Antigo Testamento? Como explicar, por exemplo, a Sagrada Escritura nos falando, através do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem aqueles homens viram, quem Isaías viu, foi a segunda pessoa da Trindade. Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dessa glória. É o que o próprio Jesus vai falar para a gente no livro, no Evangelho, né? Está lá registrado isso, no Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo 41. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Né? Jesus faz uma citação, né, do livro do profeta Isaías, e aí diz o seguinte: Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Olha só que coisa, não é? Olha só o que o Novo Testamento vai mostrar para a gente. Que no Antigo Testamento, a segunda pessoa da divindade, Cristo Jesus, ainda não encarnado, né, como nós lemos que o Verbo se fez carne, mas ele se manifestou de forma teofânica, né, de forma através do anjo do Senhor a diversos personagens no Antigo Testamento. Além dessas provas, além dessas demonstrações da Trindade no Antigo Testamento, nós também encontramos indicações da Trindade no Novo Testamento. O Novo Testamento, então, ele é muito mais decisivo, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais explícito na sua ênfase trinitária. Por exemplo, quando nós lemos agora há pouco, eu peço a você que volte ao texto de Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, nós encontramos plenamente a Trindade aqui sendo mostrada. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus está sendo batizado, é o Espírito Santo que está descendo sobre Jesus e é o Pai quem fala dos céus. Ali, naquele texto, naquela situação, naquela cena, naquela realidade, nós temos as três pessoas da Trindade. Quando Jesus ordenou que os seus discípulos eles fossem por todo o mundo, né, e que eles pregassem, que eles anunciassem o evangelho e que eles fizessem discípulos, Jesus determinou que os discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nesse texto, não somente as três pessoas da Trindade são citadas de forma conjunta, né, com a expressão em nome, né, mas é interessante perceber que esse nome está no singular, não é no nome de um, no nome do outro, é em nome. Então, nós temos um nome para Deus, esse Deus que subsiste em três pessoas. O caráter trinitário da divindade, da deidade, também pode ser visto na bênção.
que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 13, verso 3. Por que Paulo iria colocar esses três nomes em pé de igualdade? Paulo seria um idólatra? Não, impossível. Quando nós lemos a história de Paulo, ele sendo criado aos pés de Gamaliel, sendo um judeu, um monoteísta, ele entendia muito bem que só existe um único Deus. Trata-se ali de uma afirmação da Trindade. O próprio Jesus levou os seus discípulos a crer na Trindade. Ele disse: meu Pai está nos céus. Mas em uma outra ocasião, né, quando ele fala meu Pai está nos céus, está registrado lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, mas em João, no capítulo 10, no verso 30 e também no verso 38, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Portanto, há ali uma nítida distinção entre o Pai e o Filho. Há claramente mais de uma pessoa na deidade. Existe um único Deus, uma única divindade. Não existe outro Deus, mas esse Deus, ele subsiste em três pessoas. E a partir desses textos, nós podemos perceber que a ideia de trindade está claramente ensinada nas Escrituras. A expressão trindade, ali não está, mas a doutrina, a verdade de Deus sendo um em três pessoas está presente nas Escrituras. E aquilo que as Escrituras nos ensinam, nós não precisamos, né, envolver numa névoa, numa aura de mistério, como se nós não pudéssemos, pelo menos, conhecer e compreender na medida daquilo que Deus nos deu. Nós estudamos isso numa das primeiras aulas. O nosso Deus, ele é incompreensível na sua totalidade, mas ele é conhecível. E ao se revelar ao seu povo, ele se revela de uma forma que nos seja compreensível na medida de que nós somos capazes de racionalmente entender aquilo que ele está revelando para nós, ainda que pela nossa limitação, enquanto seres humanos, e mesmo pelo pecado que marca a nossa existência, porque nós aguardamos o dia em que nós seremos completamente libertos e livres do pecado, nós não conseguimos entender a plenitude da verdade de Deus, mas nós somos capazes de conhecê-la e de nos apropriarmos dela e a nossa mente ser capaz de conceber as coisas que nos são ensinadas. Algumas coisas precisam ser destacadas na realidade, na verdade da doutrina da Trindade. E a primeira delas é o fato de que o Deus o qual nós servimos é um Deus pessoal. Quando nós pensamos em Deus, o que é que nos vem à mente? Muitas vezes é difícil da gente descrever, é difícil de nós falarmos, né? Tem gente que aí imagina talvez um Deus Papai Noel sentado, né, num trono, né, já um senhor de bastante idade, de cabelos brancos, de barba grisalha. Outros vão dizer que Deus não tem forma, mas a verdade é que todas as religiões, todos nós, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós falamos de Deus, quando nós pensamos de Deus, de alguma maneira nós acabamos aplicando uma forma a Deus, mesmo que seja apenas uma força, como, por exemplo, no panteísmo pós-moderno, né, a ideia de que Deus seja uma força que está presente em todas as coisas. É muito mais fácil imaginar Deus em termos de uma força, de certa forma, porque esse conceito, inclusive, tem invadido a igreja. E é difícil, às vezes, as pessoas perceberem Deus como um ser pessoal, como uma pessoa, como alguém, né? Alguém que se comunica, alguém que fala, alguém com que se relacione. É até possível que alguma outra religião afirme a existência de um Deus pessoal, mas não é qualquer outra religião que afirme a existência de um Deus tripessoal, a não ser o cristianismo. Das religiões monoteístas, né, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo é a única religião que vai mostrar que esse Deus único, porque nós somos monoteístas, acreditamos na existência de um único Deus, esse único Deus, ele subsiste em três pessoas. Na oração sacerdotal, nosso Senhor Jesus, ele orando lá, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, lá no versículo 5, no versículo 24 também, ele diz o seguinte para Deus, para o Pai: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Para que o homem não se sentisse solitário, Deus precisou criar Eva, mas para si Deus não precisava criar nada, porque o relacionamento trinitário
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes mesmo da criação, já era um relacionamento pleno, completo, perfeito. Esse Deus é um Deus pessoal. Como nós lemos em Gênesis, façamos. No santo sábio conselho da Trindade, esse Deus que é único, ao mesmo tempo ele é plural, porque é um Deus que é autossuficiente e ele se autorrelaciona consigo mesmo de forma perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um segundo destaque que nós podemos fazer na doutrina da Trindade é o significado de essência. Quando nós falamos de Trindade, nós afirmamos que existe um único Deus em essência, mas que esse Deus ele subsiste em três pessoas distintas. Às vezes, a gente pensa a Trindade como se fosse uma conta matemática, né? Que 1 mais 1 seria igual a 1. Essa noção ela está errada, mas também não está certa a noção na teologia, aplicada à teologia, que 1 mais 1 é igual a 3. Na lógica matemática, 1 mais 1 não dá 1, óbvio. Mas na lógica teológica, você também não pode entender 1 mais 1 igual a 3. Porque não é uma questão de fazer conta. Não é uma questão de tentar descrever o relacionamento como se fossem três deuses, porque não são três deuses. As Escrituras deixam de forma clara que há um único Deus em seu ser essencial. Essência é uma palavra que também pode indicar substância, e é aqui que nós precisamos entender que essa substância divina, ela é compartilhada pelas três pessoas da Trindade, mas a Trindade, ela se refere a um único Deus, há apenas uma natureza divina, há apenas um ser divino. As três pessoas não são seres distintos, não são três seres diferentes. Cada pessoa possui em si essa natureza, essa substância divina completa, não está dividida, né? O Pai é uma parte de Deus, o Filho é uma parte de Deus, o Espírito são uma parte de Deus. Cada uma das três pessoas da Trindade é a totalidade de Deus. Não são três partes de um só Deus, mas também não são três deuses. É um único Deus em substância, sendo três pessoas. E aí, o terceiro ponto a ser destacado na doutrina da Trindade é justamente o significado de pessoa. Pessoa é o elemento diferenciador na Trindade. Pessoa pode significar subsistência, dando a ideia da maneira como Deus subsiste. A diferença entre essência e pessoa é que essência vai falar para a gente da unidade da Trindade, enquanto pessoa vai tratar para a gente, vai demonstrar para a gente a diversidade da Trindade. Essência é uma, pessoas são três. Entretanto, nós não devemos pensar em termos de três modos de manifestações de Deus, mas três existências ou subsistências reais, verdadeiras, dentro de um único ser divino que subsiste em três pessoas. Por isso, a melhor definição dogmática, bem verdade, da Trindade é que Deus é um em essência, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro da Trindade existe absoluta igualdade em essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. O Pai não é melhor, não é maior em essência do que o Filho, e nem o Filho maior ou melhor em essência do que o Espírito Santo. O Pai não deve ser mais adorado do que o Espírito, ou o Espírito ser mais adorado do que o Filho. Eles são absolutamente iguais, porque há um único Deus. Entretanto, a gente precisa entender que, conforme as Escrituras nos mostram a ação da Trindade, há características que são próprias, há características, peculiaridades da Trindade que nós não encontramos nas demais. Nós estamos falando das obras internas, ou seja, das obras que acontecem dentro do relacionamento da Trindade, obras que são eternas, obras que são imutáveis, e isso não tem nada a ver com as operações de decreto de Deus, quanto aos decretos de Deus que envolvem um mundo exterior, ou seja, que envolvem a existência para além da Trindade.
as obras internas, as realidades internas, quanto ao próprio ser de Deus, quanto a Ele mesmo, na relação dele com Ele mesmo, são eternas e imutáveis. Nós não estamos falando da ação da Trindade com relação ao mundo externo. Tá? Quais são essas relações? Paternidade, filiação e processão. Quando a gente vai falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente pode caracterizar cada um com essas palavras para identificar de forma clara as suas ações, as suas obras dentro do conselho da Trindade. A paternidade é uma característica exclusiva do Pai. Como assim? Jesus não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai. O Pai é o Pai. A paternidade do Pai é diferente daquelas paternidades que eu e você conhecemos. Porque a paternidade de Deus é uma paternidade eterna. Não houve um tempo em que Deus não fosse Pai. Ele sempre foi Pai. Porque o único Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. Deus Pai é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Essas três pessoas desse único Deus são eternas. O Pai sempre foi Pai, desde a eternidade. Essa é a característica única do Pai. Quanto ao Filho, a filiação é uma característica exclusiva do Filho. Ele possui essa característica exclusiva de ser gerado, somente o Filho é filho do Pai. Mas não houve um tempo em que ele não existisse. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Sendo aqui anunciado, através do profeta Miqueias, a segunda pessoa da Trindade, né? A encarnação da segunda pessoa da Trindade, a encarnação do Filho, que sempre existiu, mas um dia se encarnaria, se faria carne, se faria como um de nós. Diz assim Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é eternamente gerado da essência do Pai. Historicamente, dentro da história da igreja, a igreja tem afirmado que a geração do Filho é desde toda a eternidade, como um ato atemporal. Pois se o Pai gerou o Filho em algum momento da história, então isso significaria que o Pai teria mudado de essência e que o Filho não seria eterno em essência, mas não é assim. O Filho sempre foi Filho. Mas que num dado momento da história, com relação a nós, não com relação a eles, as três pessoas desse único Deus na sua relação intratrinitária, na sua relação entre eles, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. O Filho, ele encarna no sentido de se tornar carne na relação comigo e com você, na relação com o nosso tempo, na relação com a nossa história. Mas o Filho sempre foi Filho. Em geral, os argumentos mais usados para dizer que Cristo não é eterno são os textos de Colossenses 1,15 e Apocalipse 3,14. Dá uma olhadinha comigo para a gente dar uma examinada rápida nisso. Jesus não é eterno. Heresia antiga. E, infelizmente, muitas pessoas acabam incorrendo nela hoje. Para evitar isso, eu quero analisar com você, então, Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apocalipse, capítulo 3, verso 4. 3,14, perdão. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Vai dizer o seguinte:
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esses dois textos, Colossenses 1,15 e Apocalipse 3,14, que falam respectivamente de Jesus como sendo o primogênito e o princípio da criação de Deus, às vezes eles são colocados como uma tentativa de mostrar que Jesus não seria eterno. Mas esses textos, eles não trazem necessariamente a ideia de primazia quanto a tempo, como se Jesus tivesse sido o primeiro a ser criado, mas se refere à primazia de Jesus enquanto honra. Ele é o primeiro em honra. Ele é o primeiro no sentido de que todas as coisas foram criadas para ele. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno. O Espírito Santo também é eterno. Mas o Espírito tem uma característica só dele, que é chamada de processão. Processão é uma característica do Espírito Santo. O que significa isso? Assim como o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo procede, daí o termo processão, ele é procedente do Pai e do Filho eternamente. Quando a gente abre o Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versículo 26, nós lemos assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Note que tanto o Pai quanto o Filho estão envolvidos na obra de enviar o Espírito. O Espírito Santo também é chamado em Romanos 8, verso 9, de o Espírito de Cristo. E ainda em Gálatas, capítulo 4, verso 6, de o Espírito do seu Filho. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho. E o Espírito sempre foi procedente do Pai e do Filho. Agora, quando a gente fala de Trindade, como é que a Trindade, como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham? Como é que eles exercem a sua missão junto ao mundo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram para si? Uma forma interessante da gente ver a Trindade é entender como que ela trabalha. Nós podemos ver características distintivas nas obras de cada pessoa da Trindade. Nós estamos falando nas obras externas da Trindade, ou seja, na relação da Trindade com o mundo que criou, comigo, com você, na relação para além deles mesmos. A relação interna, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito sempre foi procedente do Pai e do Filho. Agora, naquilo que se refere à ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para comigo e para com você, nós precisamos entender como que eles agem. Quando nós falamos em essência, nós vimos que, embora haja características próprias em cada pessoa da Trindade, não existe qualquer grau de subordinação entre elas. Mas quando nós falamos no trabalho da Trindade, nós percebemos que há uma ordem como Deus trabalha. Isso vai nos revelar muita coisa do caráter desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ele fez algumas declarações que certamente podiam deixar a gente confuso se a gente não entendesse as diferenças da Trindade em termos de essência e as obras da Trindade. Nós já vimos aqui, na nossa aula de hoje, que ele disse ser um com o Pai. Mas em outros textos, Jesus afirmou, como por exemplo em João capítulo 6, versículo 38, que ele era submisso ao Pai. E em João capítulo 14, versículo 28, Jesus vai dizer que o Pai era maior do que ele. O que Jesus está dizendo? Jesus estava se referindo à sua encarnação. Jesus está se referindo à obra que ele precisava realizar. Jesus era submisso ao Pai nesse sentido, portanto, era inferior nessa função temporal, mas não em essência, como se Jesus fosse uma divindade subordinada. Não, não é isso, mas na sua missão, na sua realização enquanto filho, ele estava subordinado ao Pai. Nós estamos falando agora dessas operações externas, dessas obras externas, que se realizam não dentro do ser divino, mas em relação à criação, em relação à providência, em relação à história da nossa redenção, da nossa salvação.
É fato que nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ler algumas obras sendo mais atribuídas a uma pessoa específica da Trindade, mas a gente precisa ter o cuidado para não fazer dessas distinções uma diferenciação exagerada, porque a Trindade ela está presente em todas as obras com relação à criação, à providência e redenção. Esse Deus, que é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, age em conjunto. A Trindade na criação, por exemplo, a gente precisa evitar a formulação simplista, isso é muito simplório, falar desse jeito assim, ó. O Pai é responsável pela criação, o Filho é responsável pela redenção e o Espírito é responsável pela santificação. Pai pela criação, Filho pela redenção, Espírito pela santificação. Há um sentido em a gente poder dizer que existem diferenças no modo de agir das pessoas da Trindade. A gente pode dizer que ao Pai pertence mais o ato de planejar. A gente pode dizer que ao Filho pertence mais o ato de mediar. E a gente pode dizer que ao Espírito pertence mais o agir. Isso pode ser visto na criação. No texto de Gênesis, capítulo 1, no verso 1 ao 3, as três pessoas da Trindade estão agindo. O texto diz assim para a gente: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é atribuída a Deus. Mas em seguida a gente começa a ver algumas diferenças. Por exemplo, Gênesis 1, verso 2, que diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí está a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pairando sobre as águas. A maioria dos comentaristas bíblicos, dos estudiosos, vão concordar que o Espírito Santo aqui está numa função de energizar, de dar energia à matéria, de dar vida à matéria, sendo, portanto, o ponto de contato entre Deus e a matéria. Mas onde é que está o Filho? O Filho é a palavra de Deus. É o significado que... É tão significativo, né? Quando a gente lê João capítulo 1, que a gente lê assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no versículo 14 de João 1 ele fala: e o verbo se fez carne. Jesus é o verbo, a palavra de Deus em ação. Jesus é a palavra proferida: o haja luz. Haja isso, haja aquilo. Ali estava Jesus na criação. É um instrumento através de que todas as coisas foram criadas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Por isso que a gente pode dizer que na obra da criação o Pai fala, o Filho é a palavra falada, o mediador, e o Espírito Santo é o agente direto sobre a matéria criada. E a Trindade na nossa redenção? O mundo criado, afetado pelo pecado, precisa então ser redimido. A Trindade trabalha conjuntamente na redenção, cada parte da Trindade, cada uma das pessoas da Trindade, executando uma tarefa particular. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, é muito claro nisso, e eu peço a você que abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Aqui o Pai é o idealizador da salvação. Porque ao Pai pertence o ato de escolher, de eleger os que devem ser salvos. Nesse sentido, o Pai é o autor da eleição. O Filho está novamente na função de mediador. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, vai relatar que aqueles que foram eleitos foram escolhidos em Cristo. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, o Filho, ele possibilita a obediência ao Pai por meio da aspersão do seu sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário.
Já ao Espírito Santo cabe a tarefa de santificar, de separar para si os eleitos. Então o Pai elegeu, o Filho salvou e o Espírito aplica a salvação. Essa ordem pode ser vista por toda a Escritura, o Pai planejando a salvação, como está registrado em João, capítulo 6, verso 37 e 38, escolhendo os eleitos, tal como registrado em Efésios, capítulo 1, verso 3 e verso 4, e o Filho executando o plano de Deus, como a gente lê em João, capítulo 17, verso 4, em Efésios 1, verso 7, e o Espírito Santo confirmando essa obra na vida dos crentes, como nós lemos em Efésios, capítulo 1, verso 13 e verso 14. A doutrina bíblica da Trindade, ela está no passear pelas páginas das Escrituras. A gente nem precisa eliminar de todo a ideia de mistério da Trindade, porque eu e você, como já estudamos antes, não podemos entender completamente. Mas isso não significa que nós devamos ignorar a doutrina da Trindade. É uma doutrina claramente ensinada pelas Escrituras. E ela tem sido de relevância, de importância para a doutrina, todas as outras, como a base da criação e da redenção. A gente, cristão, crente, precisa valorizar essa doutrina. Perceba que as nossas formulações credais, os credos, que são uma herança histórica, vão justamente ter essa estrutura trinitária. E assim eu concluo essa aula de hoje lendo, e se você puder recitar junto comigo, não como reza, não como oração, mas como declaração, como afirmação de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Quero convidar você a nós concluirmos esse estudo de hoje, cantando o hino de número 7 do nosso Inário Novo Cântico, glorificando a Trindade. Nesse momento, você que é membro da igreja, tem a oportunidade também de consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. O Ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói continua, mesmo em meio à pandemia, seja através das atividades da nossa secretaria, das atividades dos pastores durante a semana, seja através da nossa equipe de projeção, de som, né, de transmissão dos nossos cultos, que continuam todo domingo às 9 horas da manhã, presencialmente. Você precisa se inscrever para estar conosco, ainda estamos em meio à pandemia, mas você se inscrevendo está aqui junto conosco. E também o culto está sendo transmitido todo domingo às 9 horas, a escola dominical sendo gravada semanalmente e transmitida às 18 horas domingo, e toda quarta-feira, às 19 horas, também presencialmente e por transmissão, o nosso culto de oração. Hoje, domingo de Pentecostes, dentro do calendário litúrgico, dentro da tradição da igreja, nós temos o privilégio e a alegria de estudar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, ele nos ama em Cristo Jesus e ele nos deu o seu Santo Espírito para nós vivermos na dinâmica do Espírito. Por isso, meu querido, você que nos visita, não se sinta constrangido com o momento de dízimos e ofertas, que é um dever e um privilégio dos membros da igreja, mas o Espírito Santo também nos move a contribuir e contribuir com alegria. Se for esse o seu desejo, os dados são colocados na tela para que você possa fazer a sua oferta. Mas que a igreja possa celebrar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Nós cremos no Espírito Santo que está presente neste lugar. Cante junto comigo em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém, querido. Que você possa continuar firme nas promessas do nosso Senhor Jesus. Continuemos orando pelo cessar da pandemia. Continuemos orando uns pelos outros. Continuemos participando ativamente dos nossos trabalhos, seja presencialmente, se você puder, seja virtualmente. Que nós possamos continuar nos comunicando, ligando uns para os outros, nos apoiando uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo não parou. Sobretudo, Jesus Cristo há de vir julgar vivos e mortos. É hora de eu e você continuarmos a compartilhar a mensagem desse Deus Pai que recebe filhos por meio do Filho, Jesus Cristo, Senhor. O Espírito Santo desceu sobre a igreja para nos conceder poder e ousadia. Nós pregamos. O Espírito Santo é quem age, é quem transforma, é Ele quem convence do mal e do pecado. Que a glória do nosso Deus esteja sobre nós. Recebei a bênção, queridos, para a glória do nosso Senhor Jesus. Que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, bem como as doces e ternas consolações, o renovar das forças, o poder e a ousadia do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.